Quais os principais danos, assim, para o nosso público de casa? São vários, né? Tem várias formas da gente pensar também esses danos que a pornografia pode causar, mas o primeiro deles, que eu acho que causa mais impacto quando a gente entende, é que a pornografia altera o funcionamento cerebral. Ou seja, tal como uma droga, né? Uma cocaína, um crack, a pornografia afeta o sistema de recompensa do cérebro. Então, não é uma coisa, não é um negócio aqui que não faz mal nenhum, não. A pornografia, ela afeta o nosso sistema límbico, que é o sistema de recompensa. Não sei se vale a pena explicar um pouco disso. Por favor. Tecnicamente, do ponto de vista biológico. Então, do ponto Take de vista... your time. Ok, então, vamos lá. Você ouviu muito bem, né? Quer dizer, a pornografia, ela afeta o seu cérebro, né? E as pessoas, às vezes, se assustam quando a gente fala isso, mas quando a gente explica, fica bem claro. A neurociência, nos últimos anos, ela vem estudando, certo? Como que a pornografia, ela funciona no cérebro humano. Então, através de uma série de tomografias, sugiro aqui que vocês procurem pelo Gary Wilson, que é um biólogo, inclusive, um neurocientista, ele é falecido agora, ano passado. E o Gary Wilson escreveu um livro muito famoso chamado Your Brain on Porn. E nesse livro ele reúne ali uma série de estudos, uma série de, enfim, né, pesquisas, mostrando como que a pornografia afeta o sistema límbico cerebral. Vamos resumir aqui basicamente para o pessoal de casa entender. A gente tem um neurotransmissor chamado dopamina, né? Todo mundo sabe que a dopamina, né, quando a gente come uma coisa gostosa, o que a gente tem ali? Dopamina entrando no nosso cérebro. Exercício físico. Exercício físico. Sente prazer. Você sente prazer, né? Quando você, sei lá, come uma comida muito saborosa. Você tem o quê? Dopamina passando do neurônio A para o neurônio B. Quando, sei lá, você encontra um amigo que há muito tempo você não via, e aí você dá um abraço e você fica feliz, né? Quer dizer, essa sensação de prazer, de alegria mesmo de estar com um amigo, é o quê? Dopamina passando do neurônio A para o neurônio B. O que acontece? A atividade sexual humana é uma das atividades que mais dão dopamina para o cérebro. Quer dizer, a atividade sexual, ela é, das atividades humanas, talvez a mais prazerosa. O que acontece na pornografia? O que a neurociência descobriu? A neurociência descobriu que a pornografia, quando o sujeito vai lá e ele consome pornografia, ele tem um disparo de dopamina muito alto. Muito mais alto do que ele teria numa relação sexual normal. Ou seja, quando o sujeito ele vai para um vídeo pornográfico, certo? E ele encontra prazer naquilo, o que está acontecendo ali? O cérebro dele está sendo estimulado visualmente, auditivamente, está sendo hiperestimulado. Isso provoca o quê? Um disparo de dopamina numa quantidade sobrenatural, sobre-humana. Então vamos pensar, numa relação sexual normal, certo? Ou até num prazer cotidiano, em números simbólicos aqui, vamos imaginar que o sujeito ele tem ali um tiro de dopamina de 30 bolinhas de dopamina do neurônio A, certo? Que se encontram aqui depois no neurônio B. Você tem 30 de dopamina passando do A para o B. Quando ele vai assistir pornografia, ele tem ali 600 de dopamina. Nossa, ele sai da realidade. É tipo isso. É a mesma coisa que acontece com o sujeito que usa cocaína. O sujeito que usa cocaína, por que aquilo é muito prazeroso? Eu já tive pacientes, inclusive, que chegaram ali a usar cocaína uma vez e ficaram com medo. Falaram assim, não vou usar isso mais. Por quê? Porque isso é muito bom. Isso é muito prazeroso. Então o cara não foi mais. O cara vai na pornografia, ele tem um pico de dopamina elevadíssimo. E aí ele diz o seguinte, caramba, isso aqui é muito bom. E aí ele vai de novo. 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 Quando ele chega lá pela 10ª vez, o que acontece? O cérebro dele olha para ele e fala assim, meu, você tá ficando louco? Parou, eu não fui feito para isso. O que o cérebro faz? A neurociência descobriu que, após várias repetições dessa quantidade elevada de dopamina, os neurônios que recebem essa dopamina, eles fecham alguns receptores. Mais especificamente, os receptores D2 de dopamina. Então, vamos imaginar, o neurônio A, ele manda 600 de dopamina. Esse neurônio B que recebe, ele tem umas janelas de recepção aqui. Lá pela 10ª vez que o sujeito consome pornografia, o que esse neurônio de recepção faz? Ele fecha algumas dessas janelas.
E bloqueia ali. Ele bloqueia. Então, se antes ele tinha 10 janelas de recepção, agora ele só tem 2. Na prática, o que acontece? Aquele mesmo conteúdo que o sujeito está acostumado a acessar, quando não ele dá acessa, tanto prazer. não dá tanto prazer. Exatamente isso. Puta, isso já vai na outra pergunta que eu tenho pra fazer. Não, mas espera. Não, eu vou te segurar. Vou É um segurar. mecanismo Eu vou aí. segurar, vou segurar. Exatamente o que Tem acontece. tudo a ver, já captei aqui vossa mensagem. Mas e aí? Mas aí ele não tem tanto prazer, ele não vai se contentar com isso. E aí? E aí o que acontece é que nós, aí, em dependência química, nós chamamos isso de tolerância. Ou seja, o que é um sujeito que, vamos dizer assim, tem um alcoolismo, né? Ele começa a ficar tolerante àquela droga, aquele tipo de bebida. Então ele precisa de uma bebida mais Potente. forte, não é? Um sujeito que é viciado em droga, né? Ele precisa do quê? Aumentar a frequência, ele precisa de aumentar, não é isso? Se antes era 5 gramas de cocaína, agora ele precisa de 7, de 8, de 9, ele precisa Aumenta a de mais. dose. Sim. Bom, na pornografia, o que é que vai acontecer? Esse sujeito, ele vai ver o mesmo tipo de conteúdo. Ele não vai sentir mais o tanto de prazer que ele sentia antes. E aí, nós temos aí o primeiro mecanismo do vício, como eu falei, de tolerância. Ele vai olhar para aquilo e falar assim, isso aqui não está tão prazeroso mais. Eu preciso de outro, e outro, e outro, e outro. Então, nós temos aqui de cara 2 consequências graves da pornografia. A primeira, a tolerância, que vai fazer com que o sujeito escale nos vídeos, e aí, né, dentro vamos dizer assim, do cardápio que os sites pornográficos disponibilizam, essa escalada ela é ad infinitum, quer dizer, ele nunca vai encontrar um fim. Porque você está falando essa escala do ponto de vista da bizarrice. Ele Exatamente, vai querer coisas né? mais bizarras. Exatamente. E em maior quantidade também. E em maior quantidade. Entendi. Então ele vai perder mais tempo e vai ver coisas mais pesadas. Exatamente, para encontrar a mesma quantidade de prazer. Só que isso é um mecanismo que não tem fim. E o segundo grande problema, que é o que eu vejo todo santo dia, atendendo gente no consultório, é o problema que o sujeito ele começa a perceber que o prazer que ele encontra na pornografia é maior do que o prazer que ele encontra numa relação sexual real. E aí isso vai matando o casamento. Me corrija se eu estiver falando besteira, mas eu imagino que para o homem, disfunção erétil, problemas de ejaculação precoce, e mulher, eu fico imaginando problemas de lubrificação, esses problemas físicos também. Porque a gente geralmente fala das consequências psíquicas, mas fisicamente também, então. Fisicamente também, a gente pode falar um pouco disso, mas com toda certeza a disfunção erétil ela tem até um nome, né? Em inglês, PIED. Pornography Induced Erectile Dysfunction. É disfunção erétil induzida por pornografia. Também tem a ver com esse mecanismo de dopamina aí.